Em um universo onde a verdade transcende o tempo e a eternidade, a saga humana e divina é encapsulada em uma coleção de 73 livros, uma narrativa que atravessa milênios, conhecida como a Bíblia. O capítulo final desta saga, o livro do Apocalipse, não é meramente o fim de uma era, mas a revelação de um futuro que aguarda a humanidade e o cosmos. Este livro, mais do que qualquer outro, desvela o véu do desconhecido, convidando-nos a contemplar não somente os eventos que estão por vir, mas a majestade incontestável de Jesus Cristo, o protagonista eterno desta história. A narrativa se inicia em um cenário de puro esplendor, onde 7 candelabros de ouro brilham intensamente, iluminando a figura central desse drama cósmico, o Filho do Homem, envolto em vestes que tocam o chão, cinturado por uma faixa de ouro, sua aparência impondo respeito e reverência. Seus cabelos, brancos como a lã mais pura, seus olhos, chamas de fogo que penetram a alma, revelam não apenas a sua divindade, mas a sua eternidade. Aqui, Jesus Cristo é apresentado não como um mero personagem histórico que pisou as terras da Judéia, mas como o eterno, o juiz, o rei dos reis, o início e o fim de todas as coisas. Este prólogo, embalado pela visão do trono celestial e pelos seres que o cercam, nos prepara para a jornada que está por vir. A narrativa do Apocalipse, entrelaçada com visões de julgamento e redenção, selos que se rompem e trombetas que soam, não é apenas uma previsão de calamidades, é uma convocação à adoração verdadeira e à reflexão sobre nosso lugar no universo. À medida que os selos são quebrados, revelando eventos que abalam a terra e o céu, somos confrontados com a realidade de que nossa existência é parte de uma trama muito maior, uma batalha espiritual cujo palco transcende nossa compreensão. A escolha da adoração, um tema central nesta epopeia, é estabelecida desde o início. À medida que a história se desenrola, torna-se evidente que a verdadeira batalha não é contra as forças da natureza ou contra os impérios terrenos, mas contra as potestades espirituais, entre a luz e as trevas, a verdade e a decepção. O livro do Apocalipse, portanto, não é apenas uma profecia do que está por vir, mas um convite à introspecção sobre a quem escolhemos dedicar nossa adoração e lealdade. Esta introdução ao Apocalipse, portanto, serve como um prelúdio a uma história de escolhas eternas, desafiando-nos a olhar além do véu da realidade material e a considerar o impacto de nossas decisões na tapeçaria do destino cósmico. É uma história que começa com uma visão de adoração no céu, mas que, em última análise, nos convida a escolher de que lado da eternidade queremos estar. Este é o convite do Apocalipse, entrar numa jornada de descoberta, desafio e decisão final sobre quem, verdadeiramente, merece nossa adoração. À medida que avançamos para o coração desta narrativa épica, a história nos leva por um caminho onde o véu entre o temporal e o eterno é cada vez mais tênue. O Apocalipse, com seus selos que se rompem um após o outro, revela uma série de eventos que testam a fé e a resiliência da humanidade. Cada selo aberto não é apenas um prenúncio de mudanças terrenas, mas uma manifestação das realidades espirituais que governam nosso mundo. As visões de João, ricas em simbolismo, projetam uma era de tribulações, onde a verdadeira natureza do coração humano é exposta. No cerne dessa parte da história, encontramos a introdução dos antagonistas, o anticristo e o falso profeta. Essas figuras sombrias emergem das profundezas do caos, não apenas como adversários políticos ou militares, mas como entidades que desafiam o próprio fundamento da adoração divina. O anticristo, surgindo do mar, e o falso profeta, da terra, representam uma aliança contra o céu, uma tentativa de usurpar o lugar de Deus no coração e na mente dos seres humanos. Eles oferecem falsas promessas de paz e segurança, enquanto trabalham incansavelmente para desviar a adoração dos fiéis do Criador para a criatura. Nesse ponto, o conflito se intensifica à medida que a marca da besta é introduzida. Este sinal, mais do que uma mera marca física, representa uma escolha definitiva entre a lealdade a Deus ou a submissão ao reino das trevas. Aqui, a adoração se torna o campo de batalha definitivo, um teste de fidelidade em um mundo que rapidamente se divide entre aqueles que seguem a luz e aqueles que escolhem as sombras. A imposição da marca da besta traz à tona a essência do livre-arbítrio humano, desafiando cada pessoa a tomar uma decisão que definirá seu destino eterno. À medida que os eventos se desdobram, somos confrontados com visões cada vez mais dramáticas. A abertura dos selos e o soar das trombetas não são apenas catástrofes naturais, elas simbolizam juízos divinos sobre a corrupção e a idolatria da humanidade. Essas visões são um lembrete pungente de que, apesar de nossa tendência para o mal, a misericórdia e a justiça de Deus permanecem constantes.
É uma chamada para o arrependimento, uma oportunidade para voltar aos braços abertos do Criador antes que o tempo se esgote. Neste meio da história, a tensão entre a escolha e as consequências dessa escolha se torna palpável. A narrativa nos leva a um profundo exame de consciência sobre a quem dedicamos nossa adoração e lealdade. É uma jornada através da escuridão que busca a luz, um caminho repleto de desafios que testam nossa fé até o limite. Mas mesmo nas horas mais sombrias, há raios de esperança, vislumbres de um final onde a verdade e a justiça prevalecem. Assim, o meio da história do Apocalipse não é apenas um relato de desastres e desolação, é um convite à reflexão, um chamado à resistência e à fé inabalável. É uma parte da narrativa que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a decidir que tipo de personagem queremos ser nesta história eterna. Seremos aqueles que se curvam diante das forças do mal, ou seremos aqueles que permanecem firmes na adoração ao único Deus verdadeiro, mesmo diante das maiores provações? À medida que a história se aproxima do seu ápice, encontramos a humanidade em um ponto crítico de decisão, simbolizado pela imposição da marca da besta. Este momento, carregado de tensão e significado, representa a essência do conflito espiritual que percorre toda a narrativa. A escolha posta diante de cada alma é clara e irrevogável: adorar o Criador ou ceder ao domínio das trevas representado pelo Anticristo e seu profeta. A gravidade dessa decisão não pode ser subestimada, pois determina não apenas o destino temporal dos indivíduos, mas também seu destino eterno. A introdução da marca da besta traz consigo uma divisão definitiva entre os fiéis e aqueles que se desviam, uma linha demarcatória que transcende as fronteiras geográficas e culturais. Neste momento, a narrativa alcança um ponto de intensa introspecção e escolha pessoal. Os fiéis são confrontados com a possibilidade do martírio, escolhendo a lealdade a Deus em detrimento das necessidades terrenas básicas, como comprar e vender. Essa escolha, embora extrema, ilumina a verdadeira essência da fé e da adoração, uma entrega total e incondicional ao divino, mesmo diante das consequências mais terríveis. O clímax revela a profundidade do amor e da fidelidade que os seguidores de Cristo são chamados a demonstrar, uma fé que transcende o medo das perdas mundanas e olha para a promessa da redenção eterna. Aqui, a história nos desafia a refletir sobre o que verdadeiramente valorizamos e onde depositamos nossa esperança última. É um teste definitivo do coração humano, uma prova de fogo para a alma. Neste ponto culminante, a tensão entre a escuridão e a luz atinge seu ápice, refletindo a batalha espiritual que se desenrola no céu e na terra. A decisão de aceitar ou rejeitar a marca torna-se um ato de adoração em si mesmo, revelando a quem verdadeiramente dedicamos nossa lealdade e amor. O Apocalipse, portanto, nos oferece não apenas uma visão do fim dos tempos, mas um espelho para nossa própria alma, questionando-nos sobre a quem escolhemos servir. Este ponto de virada na história é um chamado ao despertar espiritual, um lembrete de que, no final, nossa jornada é uma escolha entre a vida eterna e a perdição eterna. O clímax do Apocalipse não é apenas um evento narrativo, é uma experiência vivencial que toca o núcleo da existência humana, desafiando-nos a escolher sabiamente o caminho que seguimos. À medida que a história do Apocalipse se encerra, somos deixados a contemplar não apenas o desfecho dos eventos narrados, mas também as implicações profundas dessas revelações para nossas próprias vidas. O livro do Apocalipse, em sua essência, não é apenas um relato de julgamento e redenção, mas um convite à reflexão sobre a natureza da verdadeira adoração e a importância da escolha espiritual. A narrativa culmina na promessa de uma nova criação, onde a justiça de Deus é finalmente estabelecida e onde aqueles que permaneceram fiéis, apesar das adversidades, são recebidos em uma realidade onde não há mais dor, sofrimento ou morte. Este desfecho não é apenas a resolução de um conflito cósmico, é a afirmação de que a fé e a esperança têm um valor inestimável, capazes de sustentar os fiéis através das mais sombrias tribulações. A conclusão do Apocalipse nos lembra que, embora possamos enfrentar escolhas difíceis e provações severas em nossas jornadas, a vitória final pertence à luz sobre as trevas, ao amor sobre o ódio e à vida sobre a morte. A verdadeira adoração, aquela que transcende rituais e se manifesta em uma entrega total ao divino, é o fio dourado que tece a tapeçaria da história da salvação. Em última análise, o Apocalipse nos convida a olhar além do horizonte temporal, para fixar nossos olhos na promessa eterna de Deus. É um lembrete poderoso de que nossa existência terrena é apenas um capítulo em uma história muito maior, uma história que nos convida a participar da glória eterna que aguarda aqueles que escolhem caminhar na luz.
Portanto, a mensagem final do Apocalipse é uma de esperança e encorajamento. Mesmo diante das mais formidáveis forças de adversidade, somos chamados a permanecer firmes na fé, sustentados pela promessa de que, no final, a adoração verdadeira e a fidelidade a Deus serão coroadas com a vida eterna. Esta conclusão não é simplesmente o fim de um livro, é o início de uma compreensão renovada sobre o propósito e o destino final da humanidade.